A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, com grande alegria, estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Basílio, da Igreja Evangélica Crisol, e eu agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade de estar ministrando a palavra. Eu tenho a plena certeza de que quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, é uma ótima oportunidade de nós termos uma intimidade com Ele. E é Ele que nos chamou para essa obra. Você é o escolhido de Deus, por isso você está aqui nessa noite. Então abra a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17, a partir do versículo de número 48, nós vamos falar sobre uma história muito comentada, um acontecimento verídico, mas que a cada dia tem nos levantado espiritualmente. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do versículo de número 48, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, ao encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se cravou na sua testa e caiu o seu rosto em terra. Versículo de número 50. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Glorificado seja o nome do Senhor, meu Deus e meu Pai. Mais uma vez eu clamo a teu santo nome, e eu te peço, Senhor, juntamente com a tua igreja, fala conosco, fala com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Glorificado é o nome do Senhor. Uma história muito bem conhecida no meio do povo evangélico, ao qual nós estivemos aqui, vemos uma batalha que está acontecendo e que aconteceu aqui na terra, num ambiente totalmente hostil, mas que podemos trazer alguns ensinamentos no mundo espiritual. E esses ensinamentos, eles servem para o nosso dia. Eu tenho certeza de que em alguma área da sua vida você está passando por uma batalha espiritual, algo que está refletindo aqui no teu convívio com a sociedade, alguma área, seja na sua família, seja no teu trabalho, mas através dessa experiência, olha o que Deus vai falar conosco nessa noite. Essa história, na verdade, ela começa aqui no capítulo de número 17, no versículo de número 1, quando a Bíblia fala que havia uma guerra entre Israel e os filisteus. É como se fosse uma guerra espiritual. É como se nós somos os israelitas de Deus. E nesse exato momento há uma guerra espiritual contra a nossa vida. Mas quem vai vencer essa guerra? Quem vai vencer essa batalha? E como vencer essa batalha? E qual é o nível que está sendo travada essa batalha? É isso que nós iremos ver nessa noite. Então acompanhe comigo no versículo de número 1, que diz assim: os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Versículo de número 2. Porém, Saul e os homens de Israel ajuntaram-se e acamparam-se no vale de Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Então a batalha estava travada. E quando nós enfrentamos dificuldades, e nós sabemos que principalmente as nossas batalhas espirituais,
E aí Deus coloca no nosso coração de enfrentarmos essa batalha. E a cada dia da nossa vida nós enfrentamos uma batalha, seja em qual campo de área que for, seja na sociedade, seja na sua faculdade, você está fazendo uma faculdade, seja na sua escola, no seu trabalho, seja dentro da sua família, dentro do meio da sua parentela, não importa onde for, mas você frequentemente enfrenta perseguições. Levantam-se pessoas contra a sua vida, levantam-se situações para te derrubar, e por muitas vezes, naquele momento, nosso impulso é de não fugir da batalha, é enfrentar aquilo que está nos afrontando. Mas aí a Bíblia diz o seguinte, que no versículo de número 3, e os filisteus, que são inimigos dos filhos de Deus, ou seja, a nação escolhida por Deus, a nação de Israel, estava no monte da banda da Além, e os israelitas estavam do outro lado da banda, da Quem, e o vale estava entre eles. Então veja a situação, de um lado, no monte, estavam os israelitas, e do outro os filisteus, e ali havia um vale, e a batalha iria se transformar aonde? Iria ser feita aonde? No vale. Bastava apenas uma ordem, bastava apenas um incentivo de alguém para a batalha ser travada. Mas aconteceu uma coisa inesperada, e às vezes acontecem coisas inesperadas na nossa vida. Temos a boa vontade, temos às vezes os planejamentos para executar certas coisas na nossa vida, mas às vezes aparece um empecilho, às vezes aparece algo que tenta nos amedrontar, para não darmos prosseguimento naquilo que Deus já colocou no nosso coração. Porque o versículo de número 4, aconteceu exatamente isso na vida dos israelitas, no momento em que eles tomaram a decisão de guerrear contra os filisteus. Mas o versículo de número 4, ele diz assim, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura de 6 côvados e 1 palmo. Essa altura aqui transformando para os dias de hoje, 2,88 metros. Quando eles viram aquele guerreiro, aquele homem alto, um gigante, estava do lado dos filisteus, aquilo dali mexeu com o psicólogo dos israelitas, mexeu com o ego deles, mexeu com a estrutura interior deles, e isso produziu o quê? Produziu medo, porque no versículo de número 8, a Bíblia diz o seguinte, e parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhe, para que saireis ordenar a batalha? Não sou eu filisteus e vós servo de Saul? Escolhei-lhe dentre vós um homem que desça até mim. Então, na verdade, a guerra que estava acontecendo aqui, primeiramente, começou na mente. Porque os filisteus, quando apresentaram aquele gigante, e os filhos de Israel viram aquele gigante, eles temeram, a ponto de aquela guerra começou primeiramente, através de palavras. Então são as palavras que às vezes tentam nos derrotar, mesmo antes de nós começarmos. Situações adversas que nós olhamos sobre um prisma material, sob um prisma da nossa carne, muitas vezes sonhos de nossa vida foram desfeitos, justamente porque vimos algo de muito grande e que não podemos ultrapassar aquilo, algo de impossível, algo que se apresenta de uma forma que eu começo a olhar e dizer assim, isso eu não consigo fazer, isso não é para mim, isso é grande demais para mim, e foi isso que aconteceu. E começa a nos desestruturar, porque o medo bate dentro de nós. E a partir desse momento, a partir do momento em que nós nos colocamos como pessoas ao qual nos tornamos inferiores, isso começa a minar a nossa coragem, começa a minar a nossa fé. Porque o inimigo sabe o nosso potencial. Você que está participando dessa live sabe de uma coisa, o inimigo sabe do teu potencial, e é por isso que ele não vem de primeira e quer te enfrentar fisicamente, ou quer te enfrentar agora espiritualmente.
Então ele começa a colocar coisas na tua mente, dizendo que você não é capaz, dizendo que você é inferior, dizendo que esse trabalho não é para você. E muitas vezes ele, sabendo o teu potencial espiritual dentro da igreja, sabe o que ele faz? Ele diz, ele começa a colocar na tua mente e dizer que você não consegue falar em público, que você tem vergonha, que você é tímido, que isso não é para você, que Deus não te chamou. E começa a minar a tua fé, dizendo que essa coisa Deus não vai fazer, que Deus não está no negócio. E ele começa a minar os teus sonhos, minar os projetos que Deus tem na tua vida, minar o chamado de Deus na tua vida. Mas Deus está te alertando nessa noite, porque quem te chamou para essa peleja é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que está na frente dessa batalha. Então não importa a situação, não importa o que você esteja passando agora, não importa o tamanho da situação que você está enfrentando, mas eu quero dizer nessa noite, abrir a minha boca e declarar algo sobre a tua vida, que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ainda que o gigante venha se levantar, ainda que um grande exército venha contra a tua vida, mas o Senhor dos Exércitos, é Ele que peleja, é Ele que está contigo. O Senhor é o Deus do vale, mas o Senhor também é Deus dos altos. Em qualquer lugar, em qualquer momento, Ele está contigo. Mas o inimigo, ele sabe disso. Por isso ele colocou um gigante contra o povo de Israel. Primeiro, para amedrontar aquele povo. Escolhe qualquer um aí. Escolhe qualquer pessoa. E isso já havia acontecido com o povo de Israel. Povo de Israel, que foi um povo eleito por Deus, sabe de uma coisa? A Bíblia diz que nós somos israelitas espirituais. Deus te chamou para uma grande obra. Deus te chamou para grandes coisas. E Ele tem promessa na tua vida e vai se cumprir, ainda que venha um grande gigante, ou venha um grande homem, ou venha grandes situações, ou que venha grandes coisas contra a tua vida. Mas ele vai cair em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se coloque numa posição inferior, porque Deus não quer te colocar numa posição inferior. Deus quer te colocar lá no alto. Volto a repetir, Deus é Deus do vale, mas Deus é Deus dos altos também. E aqui Deus me fez lembrar também uma outra passagem. Abra a sua Bíblia, Números, capítulo de número 13, a qual o povo de Israel também, sendo um povo eleito, uma nação eleita, que viram as maravilhas de Deus, que vivenciaram as maravilhas de Deus, mas mesmo assim se colocaram numa posição inferior. Então eu continuo dizendo nessa noite, não se coloque numa posição inferior, porque Deus é maior sobre todas essas coisas. Números, capítulo de número 13, a Bíblia fala no versículo de número 1 e diz assim: falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Aqui tem promessa na vida de Israel, antes do povo, quando saiu do Egito, testemunhar a abertura do Mar Vermelho, maravilha de Deus na vida, algo sobrenatural. Mas aí, e Deus havia feito essa promessa: eu vou colocar vocês na terra prometida, na terra de Canaã. Mas a Bíblia diz que Moisés enviou 12 espias, um líder de cada tribo. Olha o versículo de número 3: e enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Querido, você está debaixo de uma cobertura espiritual, porque você está debaixo da palavra do Senhor. Você está debaixo das mãos poderosas de Deus e há promessa na tua vida. Quantas promessas Deus fez sobre a tua vida? Mas você tem que ir conquistar, você tem que ir à frente, ainda que se levantem contra a tua vida, mas Deus está falando nessa noite, não recue, porque Ele está contigo, aleluia. Agora veja bem, e enviou Moisés, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel, e aqueles espias foram na terra de Canaã e viram que ali realmente era uma terra próspera, uma terra que manava leite e mel, uma terra a qual estava dentro do que Deus projetou sobre a vida deles. Mas veja o versículo de número 17: e enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Planejamento. Então, se você tem
promessa na sua vida, se você está debaixo de uma palavra profética, planeje, não deixe de sonhar e acredite nos teus sonhos, acredite na promessa de Deus, porque Deus está contigo. E não é fácil, irmãos, como não foi fácil a invasão da terra de Canaã, porque o inimigo, sabedor disso, começou a mexer com eles, começou a mexer no emocional, começou a mexer na mente dele. Acompanhe comigo aqui no versículo de número 27, quando aquele povo, depois que voltaram de espiar a terra, e contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto, trouxeram um cacho de uva, ao qual 2 pessoas precisavam carregar aquele cacho. Você sabe por quê? Porque eles constataram que aquilo que Deus prometia e que Ele era fiel para cumprir era verdadeiro. Aquilo que Deus prometeu para a vida deles era fartura, era algo de muito bom. Mas olha o que eles falaram: mas o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E aí começou a entrar em segurança. Querido, aquilo que Deus tem para a tua vida, o inimigo vai querer minar a tua fé, vai querer colocar na tua cabeça que não é possível. Mas eu quero declarar aqui: se for pelas nossas mãos não será possível, mas se Deus estiver nesse negócio, e Deus está nesse negócio, vai se realizar na tua vida. As promessas de Deus vão se concretizar na tua vida. O inimigo vai se levantar, o inimigo vai colocar circunstância para você recuar, o inimigo vai querer ir lá na base minar a tua fé. Mas vai em frente. Foram 12 espias, mas 10 voltaram e disseram assim: o povo lá é poderoso, as cidades são fortes e muito grandes. O versículo de número 33, eles disseram assim também: vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Começaram a se colocar numa posição inferior. Não se coloque numa posição inferior. Ninguém aqui é melhor do que você. Ninguém aqui tem mais poder do que você. Ninguém aqui é mais capaz do que você, porque aquilo que Deus colocou na tua mão é para você. As promessas de Deus é para você, as bênçãos de Deus que Ele prometeu é para você. E se Ele te chamou, se Ele te convocou, Ele vai te capacitar e você vai receber a tua bênção em nome de Jesus. Mas o inimigo vai se levantar, e tem situações que ela vem tão grande na nossa vida que nós nos sentimos como gafanhotos. Sentimos que nós não podemos fazer nada, e realmente nós não podemos fazer nada. Mas eu quero te dizer uma coisa: assim como o Senhor dos Exércitos estava com este povo, Ele está aqui nessa noite, e Ele está mandando eu te dizer: Deus me trouxe aqui nessa noite para te dar um recado. Ei, você não está sozinho. Ainda que você se sinta pequeno, ainda que você não sinta condições humanas de fazer, eu farei por você. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Mas aí, quando eles voltaram e começaram a murmurar: nós vamos morrer e não queremos mais, vamos voltar para o Egito. E a primeira coisa que as pessoas pensam é assim: eu quero voltar para o mundo, porque no mundo eu tinha mais sossego. Depois que eu entrei para a igreja, parece que a peleja aumentou. Ei, a peleja aumentou, mas eu vou te dizer uma coisa: também as bênçãos de Deus, as promessas de Deus aumentaram sobre a tua vida. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Mas aí então Caleb fez calar o povo. Eu estou no versículo de número 30. Então nós temos que ser como Caleb, que ele mandou calar o povo e falou assim: subamos animosamente por sua âmula em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então temos que ter o espírito de Caleb. Caleb era um dos 12 espias. Ele e Josué, os dois se levantaram contra aquela geração e falou: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não importa que tenha gigantes, não importa quem seja,
Mas Deus prometeu, aquela terra é nossa. Ei, tome posse da sua bênção. Deus está falando nessa noite, tome posse da sua bênção. A terra é boa, é difícil, tem gigante, não é fácil. Vamos conquistar. Deus nos chamou para sermos conquistadores. Conquista a tua bênção, já está liberado. Aquilo que Deus liberou para a tua vida é somente você ter esforço. Tem de bom ânimo, faz como Josué, quando entrou na terra de Canaã, Deus falou para ele: olha, meu servo Moisés é morto, mas tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Ei, igreja, Deus está falando com você, é você mesmo que está aqui nessa noite, Deus está falando com você, tem de bom ânimo, porque você vai ser um conquistador. Você vai conquistar grandes coisas na presença do Senhor. E por causa da murmuração daquele povo, Deus adiou por 40 anos a entrada deles na terra de Canaã. 40 anos ficaram no deserto. Um ano depois que saíram do Egito, poderiam ter tomado posse da sua bênção, mas o inimigo tramou contra a vida deles. O inimigo colocou eles numa posição inferior e eles olharam de baixo para cima. Olharam como se o inimigo fosse maior do que o nosso Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: não fique olhando o teu problema de baixo para cima. Olhe de cima para baixo, porque quando eu olho de cima para baixo, eu estou chamando Deus para o negócio. Eu estou dizendo que Deus está no controle. Eu estou dizendo que Deus vai me dar a vitória. Eu estou chamando a existência de Deus para a minha vida. Ei, chame a existência de Deus para a sua vida. Aleluia. Então aquele povo adiou a sua bênção por 40 anos. E mesmo depois que entraram na terra de Canaã, continuaram com o mesmo sentimento. E eu volto aqui para o primeiro livro de Samuel, novamente para aquela situação em que nós vimos aqui, de um lado, os filisteus com gigante, dizendo que eles eram inferiores, dizendo que o povo de Israel é inferior. Consegue alguém aí, algum guerreiro, vem lutar comigo, quem vencer ganha a guerra. E os israelitas do outro lado, mesmo Deus do lado deles, mas eles estavam observando a situação no nosso habitat. Comece a elevar agora a tua oração. O que está te afligindo nessa noite? O que está te afrontando nessa noite? Comece agora comigo a elevar para o nível espiritual. Começa a olhar e relembrar as promessas de Deus. Comece a lembrar os versículos bíblicos onde diz que Deus é maior e Ele é soberano em todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é o alfa, Ele é o ômega. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade eu sou Deus. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E naquele momento, o povo de Israel, acuado, com medo, desistindo da guerra, minou as suas forças. Já percebeu que uma pessoa, quando ele vai para uma luta, ou ele vai passar, ele está disposto a passar por alguma situação, vai enfrentar alguma situação, mas se ele for com medo, ele já vai como derrotado. Se ele for com medo, ele fica fraco. Mas quando ele vai com disposição, quando ele começa a declarar, ei, a tua vitória, ele começa pelaquilo que você está declarando. A tua vitória, ela começa a partir do momento de como você recebe aquilo que as pessoas estão ditando sobre a tua vida. As pessoas estão dizendo para você, você não é capaz, você não vai conseguir. E tem pessoas que recebem isso, se entristece, se fecha, abandona os seus sonhos, abandona às vezes a obra de Deus. Mas quando você recebe uma crítica desconstrutiva, você tenha certeza de uma coisa, é porque aquela pessoa está olhando para você, está vendo você como uma ameaça. O inimigo, quando ele olha para você, ele tenta destruir o teu sonho, sabe por quê? Porque o inimigo sabe que você, nas mãos de Deus, você é um potencial, você é potência na mão de Deus. Aleluia! Eu me lembro que na época eu estava começando a trabalhar, eu fui trabalhar no escritório de arquitetura e na época eu era desenhista, estava começando. E naquela época não tinha computador, não tinha nada disso. Era na prancheta mesmo, era
era no nanquim, e eu fazia os traços, eu fazia projeto, comecei a trabalhar. E eu lembro que uma pessoa me contratou para fazer um projeto, eu estava aprendendo. O primeiro projeto, o primeiro desenho que eu fiz foi um desastre, irmão. Hoje eu sou formado em arquitetura, mas o primeiro projeto a gente nunca esquece. Foi horrível, um traço horrível. Eu entreguei para aquela pessoa e ela falou assim: você não é desenhista não, você não leva jeito para ele. Você pensa que aquilo ali eu tomei para me derrubar? Aquilo dali poderia me derrubar e eu nunca mais teria enfrentado uma prancheta de desenho. Mas sabe o que eu fiz? Eu vou provar o contrário. Aquilo dali serviu de reforço para mim, serviu de alimento para mim. Eu peguei uma palavra de maldição contra a minha vida e transformei em coisa boa, porque aí eu caprichei, eu pesquisei, eu treinei. E o outro projeto que eu entreguei, agora a pessoa viu, falei: rapaz, você está quase tirando nota 10, mudou da água para o vinho. E a partir dali aquilo me incentivou, e até hoje eu trabalho com isso, é minha profissão, mas eu poderia ter desistido, e hoje eu seria uma pessoa frustrada. E olha que eu não era nem evangélico, mas eu estou trazendo isso para hoje como exemplo da minha vida. E se eu praticar isso e colocar isso no nível espiritual, se naquela época eu não era cristão, mas eu tinha esse sentimento, imagina hoje, colocando a palavra de Deus, colocando as profecias de Deus, colocando as promessas de Deus, de acordo, alinhando com meus sonhos, com aquilo que eu estou planejando. Deus vai fazer maravilha, Deus vai fazer muito melhor, aleluia. Mas não podemos recuar. Mas aquele povo aqui nessa situação estava recuando, até o momento em que apareceu um jovem chamado Davi. A Bíblia diz que no versículo, ainda no capítulo de número 17, a Bíblia diz, no versículo de número 23, ele diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro de Gate, falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Então ele continuava todo dia, aquele gigante, ele ia no ouvido dos israelitas e falava: ei, eu sou melhor do que vocês, eu sou gigante, eu sou guerreiro, eu vou derrotar vocês, não adianta vir para a peleja. E quantas vezes pessoas vêm no nosso ouvido, quantas vezes as circunstâncias por ela só diz que eu não sou capaz, diz que você não é capaz, diz que você não vai conseguir fazer, e você fica dando ouvidos àquilo, até o momento em que o Espírito de Davi, ele toma posse de nós, e ele falou assim, estando ele ainda falando, e ele ouviu. E no versículo de número 24, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E aquilo ali indignou Davi. Ele ficou indignado. Ei, Deus está falando nessa noite, não aceite essa afronta contra você. Não aceite essa situação contra você. Você tem que ficar indignado. Você tem que ficar perplexo com essa situação. Você tem que declarar o que Davi declarou. E ele perguntou assim, no final do versículo 26, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o Senhor dos exércitos? Quando ele declarou isso, ele já estava dizendo assim, Senhor, eu não admito que falem mal de ti. Eu não admito que alguém venha tentar te humilhar. Eu não admito que alguém venha lhe afrontou e começou a chamar ali. Ele já começou a chamar Deus para a peleja. Começa a chamar Deus para a peleja nessa noite. Começa a chamar Deus para essa guerra nessa noite. E você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer. Acompanhe comigo aqui no versículo de número 32, quando aquele povo estava desfalecendo, o próprio rei Saul, o primeiro rei de Israel, começou a desfalecer. O que eu vou fazer? Aquele povo já estava contaminado pelo medo. Aquele povo, alguns já estavam pensando em ir embora daquelas tribos, ir embora para um lugar longe, voltar no passado, porque estavam com medo de um gigante, de um homem, não somente pela sua estatura, mas pelas suas palavras, que estavam indo contra aquele povo. A palavra tem poder. Aleluia. Então no versículo número 32,
E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Aí trouxe um impacto, não somente aqui no mundo material, mas principalmente no mundo espiritual. Quando você declara que você vai enfrentar o inimigo, quando você diz que vai enfrentar Satanás, quando você diz que vai enfrentar essa situação, quando você declara: não fiquem com medo, eu vou pelejar, eu vou enfrentá-lo, enfrenta essa situação. E aquilo dali se colocou um impacto muito grande, a ponto de Saul falar contra ele: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então ali naquele momento, olha a guerra que estava sendo travada. A guerra estava sendo travada, não era somente lá no campo de batalha, mas principalmente no campo da mente. Porque a batalha era travada no campo da mente. Qual é o teu pensamento hoje? Você vai recuar? Qual é o teu pensamento hoje? Você vai à frente, vai para essa peleja? Porque aquilo que eu estou pensando vai interagir no meu sentimento. O medo é uma emoção, todos nós sentimos medo, mas temos que controlar, temos que vencer o medo. A situação é adversa, mas eu tomei uma decisão. Davi tomou uma decisão. Ninguém quer enfrentar, eu vou enfrentar. Você tem que declarar isso hoje no mundo espiritual. Ninguém quer enfrentar, porque muitos aí fora não querem entregar a sua vida para Jesus, sabe por quê? Porque está com medo, porque sabe que vai enfrentar o inimigo. Muitos hoje estão servindo a deuses estranhos e não quer largar aquele lugar porque está sendo ameaçado. Muitos não querem largar certas doutrinas porque tem medo do que vai acontecer amanhã. Muitos não queriam enfrentar o gigante porque tinham medo da morte, tinham medo daquela situação, estavam contaminados pela palavra, pelas palavras que o gigante já tinha profetizado contra a vida daquele povo. Mas hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toda palavra torpe, toda palavra de maldição, toda palavra ao contrário à tua vida, Deus vai quebrar hoje. Deus vai amarrar aquela língua que está orando contra a tua vida, uma oração ao contrário, que está determinando a tua derrota, que está fazendo alguma coisa para que você venha morrer física ou espiritualmente. Mas nessa noite, Deus está falando: tome uma atitude, comece a declarar que o Senhor é contigo, porque Ele vai desfazer toda a obra do inimigo contra a tua vida. Em o nome de Jesus, quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso nessa noite? Dá um glória a Deus aí, dá um amém aí. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Deus está falando comigo nessa noite. Hoje é noite de quebrar toda a maldição, toda palavra de afronta contra a tua vida. Deus vai controlar todo o medo. Deus vai colocar palavra na tua boca, mas a tua mente tem que estar disposta a isso. Qual é a tua atitude? Vai ficar ouvindo o inimigo? Não posso, não vou fazer isso, porque o inimigo vai se levantar, não vou fazer isso porque eu não posso. Ou você vai fazer, você vai falar: tudo posso naquele que me fortalece. Qual é a tua atitude hoje? A atitude de Saul, do rei de Israel, era recuar, era não enfrentar, era ficar com medo. Mas a atitude de Davi era indignação, o sentimento de indignação, um sentimento de: eu não me conformo esse gigante, esse homem ficar falando contra o povo de Israel. Eu não admito isso. Não admita isso na sua vida. Não admita palavras que venham te colocar lá para baixo. Eu tomei uma atitude. Quando você toma uma atitude, você já percebeu isso? Quando você toma uma atitude, você toma a decisão de fazer alguma coisa, sempre tem alguém do teu lado que vai falar assim: não faz que não vai dar certo. Você quer colocar em prática o teu sonho, você quer colocar em prática aquilo que você planejou, mas sempre tem uma pessoa do teu lado que vai falar assim: não faz. Como aconteceu, pode deixar, eu vou enfrentar. Davi falou: não se preocupe, não desfaleça o coração, porque eu irei pelejar. E aí imediatamente o que Saul falou: não faz isso, você vai morrer, você é inexperiente. Mas sabe o que ele falou? Aí Davi falou para ele, disse para sua: teu servo,
ou seja, Davi apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão, e via um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão, como urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um dele, porquanto afrontou o Senhor dos exércitos. Então ele não era tão inexperiente quanto o rei Saul estava pensando. Aprenda uma coisa: você não é tão inexperiente quanto as pessoas aí fora estão falando. Não vou dar oportunidade para ele porque ele não tem experiência. Você já, em algum momento na sua vida, você já teve uma experiência com Deus. Não vou deixar ele nesse carro porque ele não tem experiência. Ei, quem capacita não é o homem. Se Deus te chamou, ele vai te capacitar. Aleluia. Deus mandou um urso. E Davi enfrentou o urso e venceu o urso. Sabe por quê? Porque o urso era uma preparação para que Davi viesse a vencer o leão. Então, quando veio o leão, ele já tinha uma experiência. Ele já tinha vencido e venceu o urso. Então o leão era uma preparação para ele vencer o gigante. Essa peleja que você já passou na tua vida e que você venceu, preste atenção, é uma preparação para Deus, para você enfrentar e Deus te dar a vitória de coisas grandes que vêm contra a tua vida. Vem gigante aí? Opa, vamos lá, vamos para o campo de batalha. Vem um exército contra a tua vida, opa, vamos embora, vamos lá. Porque quanto maior, preste atenção numa coisa que eu vou te falar, Deus está colocando na minha mente agora. Quanto maior é o gigante, maior será a tua vitória, aleluia. Quanto maior o exército, mais o teu nome será afamado aqui na terra. Quanto maior a situação, quanto mais dura a situação, mais o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E ali, ele falou para Saul, e falou: não adianta, você vai falar comigo, mas eu vou para a peleja. Quando Deus colocou um propósito na tua oração, não deixa ninguém tirar isso. Não deixa ninguém roubar a tua bênção. Não deixa ninguém tirar aquilo que Deus colocou na tua vida. Agora acompanhe comigo. E ele começou a chamar por conta, afrontou o Senhor dos exércitos, Deus vivo. Davi começou a chamar Deus para a peleja. Chama Deus para a peleja nessa noite. Vem comigo. Chama Deus para a peleja nessa noite. Você não vai estar sozinho, não. O gigante está se levantando. Qual é o gigante que está se levantando? Aonde ele está se levantando? Chama Deus. Ei, não vou sozinho, ele vem comigo. E aí as pessoas vão querer dar opinião. Faz isso, faz aquilo. Quando eles verem que você não mudou de posição e que você vai enfrentar o inimigo, quando as pessoas veem e quando o próprio Satanás sabe que você tomou uma decisão, ele tenta frustrar. Ele tenta te colocar no caminho oposto, sabe por quê? Aí Saul vestiu a Davi as suas vestes e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Davi se cingiu igual um guerreiro, igual um soldado, e Davi cingiu a espada sobre a sua veste e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E tirou Davi tudo aquilo sobre si. Se despiu de toda a sabedoria humana, se despiu de toda a capacidade humana. As pessoas vão tentar te orientar. Satanás vai enviar pessoas contra a tua vida para soprar no teu ouvido e falar assim: não vai para a direita, vai para a esquerda. Mas eu te digo uma coisa: se Deus mandou ir para a direita, vai para a direita. Se Deus mandou para a esquerda, vai para a direita. Se Deus te deu uma direção, siga essa direção. Aleluia. Não confie no teu potencial, mas confie naquilo, na estratégia que Deus vai colocar na tua vida. Deus me faz lembrar agora no Antigo Testamento, lá em Gênesis, quando Abraão
ele progrediu e estava uma vida tão abençoada que o seu sobrinho Ló falou para ele assim: ei, Abraão, olha só, meus pastores estão brigando com teus pastores, você progrediu, eu progredi também, essa terra está ficando pequena para nós dois, vamos nos separar. Sabe o que Abraão falou? Olha, então vamos fazer o seguinte, a decisão é sua. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló, ele viu a campina ali perto de Sodoma e Gomorra, viu uma terra fértil, uma terra bonita, eu vou para lá. Tomou uma decisão segundo o seu coração. Mas quando Abraão falou, olha, para onde você vai, eu vou ao contrário. Sabe o que Abraão está falando? Eu não quero tomar a minha decisão, mas eu quero tomar a decisão daquilo que Deus colocou na minha vida. Ei, começa a colocar diante de Deus, começa a colocar o teu propósito diante de Deus, porque aonde você for, Deus estará contigo. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E aí ele se despiu. Davi se despiu de toda aquela roupa, de toda aquela armadura, porque imagina, ele não sabia nem andar, não sabia nem levantar uma espada. E aí sabe o que ele fez? Ele seguiu a orientação do Senhor, porque a partir do momento em que Davi trouxe a existência de Deus sobre a sua vida, a partir do momento em que Davi tomou a decisão, ele controlou o medo. Ele diz que ele não se conformou com aquela situação, se sentiu afrontado. Então naquele exato momento, sabe o que ele fez? Eu me coloco na tua dispensação, como eu vou? Do jeito que Deus mandar eu vou. E do jeito que Deus mandar você vai. Não precisa de muitos apetrechos, não precisa de muita coisa. Não precisa ficar decorando muitas coisas, deixa Deus te usar, Deus vai te usar naquele momento. Não fica muito tramando estratégia, eu vou fazer isso naquele momento, eu vou fazer isso naquele outro momento. Deixa Deus operar. E sabe o que Deus fez? Versículo número 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras, e pô-lo no alforje do pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Olha aí, foi para o campo de batalha, totalmente dependente do Senhor. E eu imagino aquela cena, os israelitas olhando, e vai morrer, tá doido, tá maluco, vai morrer, não tem chance, porque estavam no nível da incredulidade, amigo. Tem coisas que você faz que as pessoas vão te chamar de louco, mas ninguém tem o discernimento que você tem, ninguém tem a estratégia que você tem. Sabe por quê? Porque a estratégia foi dada por Deus, e Deus faz as coisas parecerem serem muito difíceis para que seu nome seja glorificado. E aí ele foi para o campo de batalha. A Bíblia diz assim: o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e que lhe levava o escudo e ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Mas por que ele não partiu logo para cima de Davi? Porque a primeira guerra que aconteceu ali, a primeira batalha, a primeira fase da batalha, foi a troca de palavras, declaração de palavra. Acompanhe comigo. Disse, pois, o filisteu, versículo de número 43. Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Então a guerra ali começou por troca de palavras, começou a amaldiçoar, porque o filisteu sabia, e Satanás estava por detrás daquilo, sabia que ele não era tão indefeso, que Davi não era tão indefeso quanto parecia. Então ele começou primeiro a minar a coragem de Davi, o inimigo. Essa é uma estratégia do inimigo, ele tenta minar a tua fé, ele tenta minar o teu sentimento de coragem, ele começa a falar coisas no teu ouvido, te afrontando, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que vai te matar, dizendo que vai destruir a sua vida. Eu lembro até hoje, quando eu tomei a decisão de sair de um determinado lugar que não procedia de Deus, teve uns espíritos malignos que vieram contra mim e falaram: se você sair daqui eu vou te matar, se você sair daqui eu vou acabar com a tua vida.
mas eu já tinha tomado uma decisão no meu coração de largar aquele lugar. Eu ainda demorei um tempo até ter um encontro com Jesus, mas naquele momento eu sabia de uma coisa, que o Espírito Santo de Deus já estava colocando uma estratégia, que o Espírito Santo de Deus já estava preparando um caminho para eu trilhar, que o Espírito Santo de Deus não permitiu eles tirarem a minha vida. Aleluia! Glorificado. Hoje eu reconheço isso. Hoje eu sei o que aconteceu. Eu sei que eu enfrentei uma batalha espiritual mesmo sem eu saber. Mas Deus tinha um propósito na minha vida. Ei, saiba de uma coisa, você que está assistindo a mensagem dessa noite, Deus tem propósito na tua vida. Deus está contigo, Deus está batalhando, Deus está no controle da tua vida. Vai para o campo de batalha. Deus está te chamando nessa noite. Não recue, larga do medo, larga de recuar. Até quanto tempo você vai ficar recuando? Até quanto tempo você vai desprezar aquilo que Deus tem para a tua vida? Até quanto tempo você vai adiar as promessas de Deus, o cumprimento das promessas de Deus? Até quando isso vai acontecer? Então vai para o campo de batalha. Ainda que as pessoas falam, ele está cometendo suicídio, olha lá. Está fora da direção de Deus. Mas se Deus está nesse negócio, o gigante vai se levantar, vão tentar tirar você do propósito de Deus. E os gigantes começou. E disse mais o filisteu no versículo 44: vem a mim, e darei a tua carne às aves, e o céu e a besta do campo. Troca de palavras. Mas aí Davi não se intimidou. Igreja, Deus está falando nessa noite. Não se intimide com palavras adversas. Não se intimide com aqueles que estão colocando no teu ouvido que você não é capaz. Ainda que Satanás se levante, ainda que ele envie os seus anjos decaídos e através de sonho, através de uma visão, venha falar contigo, desiste porque eu vou acabar com a tua vida. Não acredite nele. Não se renda a essas palavras, ao contrário. Porque é isso que o gigante estava fazendo naquele momento. Mas aí Davi, e nós vamos fazer como Davi nessa noite, mas Davi, ele se encheu de coragem, porque estava cheio do Espírito Santo, e ele disse assim: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Olha as palavras sábias de Davi. Olha o que Deus colocou na boca de Davi. Porque naquele momento ele falou: oh, você está pensando que você está mexendo comigo? Mas você está mexendo com ele. Você está mexendo com meu Deus. Você está afrontando com Deus. E aprende uma coisa, igreja, aprende uma coisa. Quando uma pessoa se levanta contra você, não está se levantando especificamente contra você, está se levantando contra Deus. Porque aquele que mexe contigo não está mexendo contigo, mas está mexendo com Deus. Aquele que tem te afrontado, o gigante que tem se levantado, aquele que quer destruir a tua casa, ei, está tentando destruir o propósito de Deus na tua vida. Porque, sabe por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida a nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos capítulo 10, versículo de número 9, ele diz assim: a saber, se eu confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no meu coração que Ele o ressuscitou dos mortos, serei salvo eu e a minha casa. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Sabe o que significa? Que a tua família, ela pertence a Deus. Sabe o que significa? Que a tua casa pertence a Deus. Mexeu com você, mexeu com Deus. Mexeu com a tua família, mexeu com Deus. Mexeu com teus filhos, mexeu com Deus. Mexeu com teu marido, mexeu com Deus. Mexeu com a tua esposa, mexeu com Deus. Mexeu com a tua vida espiritual, mexeu com Deus. Então Davi, sabedor disso, porque Deus colocou no seu coração, e ele falou assim, aí ele começou a declarar, ele começou a transformar palavra de maldição, transformando em palavra de bênção, porque ele abriu a sua boca e declarou assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei,
e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha o que ele declarou, igreja. Vem comigo nessa história, acompanhe comigo. Está sentindo a presença de Deus? Porque eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está falando nessa noite. Ele diz, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Então declare o que está te perturbando. É uma doença, você está doente. Está com uma doença física? Então declara aí na tua casa, hoje mesmo Deus vai me dar a cura. Aleluia. Quem está desempregado, quem precisa de uma porta de emprego, então abre a tua boca agora e declara, hoje mesmo Deus vai abrir uma porta de emprego para mim. Aleluia. Está com processo, está com causa na justiça, então declara assim, hoje mesmo Deus vai me dar vitória. Aleluia. Hoje mesmo Deus vai entrar nesse negócio. Hoje mesmo Deus vai pelejar por você. Hoje mesmo, Deus vai trazer aquele que foi embora e vai trazer de volta. Aleluia. Hoje mesmo, alguém da tua família vai abrir a sua boca e vai reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Hoje mesmo, Deus vai te dar vitória. O que você precisa? Qual é o teu campo de batalha? Aonde precisa a provisão de Deus? Então declara comigo, hoje mesmo, declara o que você precisa, agora é a hora, declara, começa a declarar. Hoje mesmo, Deus vai dar provisão na tua casa, aleluia. Hoje mesmo, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Hoje mesmo, Deus vai te dar dons espirituais. Hoje mesmo, Deus vai revelar aqueles que estão indo contra a tua vida. Hoje mesmo Deus vai te mostrar o quanto Ele está contigo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo de número 47. Aí ele ficou incentivado. E saberá toda a congregação que o Senhor salva. A tua fama vai chegar até outros bairros. Através da tua atitude. Através daquilo que você está declarando nessa noite, através daquilo que Deus vai fazer na tua vida, as pessoas virão de longe e vão querer ouvir o teu testemunho, porque a partir de hoje, hoje mesmo, você vai receber convites para dar o teu testemunho em outras igrejas, porque as pessoas vão ficar interessadas em saber como Deus mudou a sua vida. A arca do concerto ficou na casa de Obed 3 meses. E durante 3 meses, Deus abençoou a casa, não somente a vida de Obed-Edom, mas abençoou toda a sua casa, a ponto da notícia chegar aos ouvidos de Davi. E ele veio de longe para saber por que Deus estava abençoando a vida de Obed-Edom. Então, a partir de hoje, pessoas vão te procurar por causa do teu testemunho, porque você foi para o campo de batalha. E sabe o que aconteceu? No versículo número 49, e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Derrubou o gigante. Hoje é noite de derrubar gigante. Hoje é noite de Deus te dar vitória. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Deus está falando nessa noite. Assim, nessa noite, você já prevaleceu contra esse problema. Você já prevaleceu contra essa doença. Você já prevaleceu contra essa adversidade. Qual é o teu campo de batalha? Você já prevaleceu contra essa aflição. Eu estou abrindo a minha boca e estou profetizando sobre a tua vida. Você já prevaleceu contra toda obra de macumba, de feitiçaria, de olho grande, de palavra ao contrário, de maldição. Você já prevaleceu contra tudo isso. Você já prevaleceu contra esse gigante espiritual que tem se levantado contra a tua vida.
E a Bíblia diz que com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Somente através da fé, somente através de uma atitude de ir para o campo de batalha, decretar, falar, começa a declarar a tua bênção hoje à noite. Para de ficar reclamando, para de dizer que está tudo ruim, começa a declarar. Pare de dar ouvido a pessoas e coisas que estão tentando minar a tua fé. Para de dar ouvido a isso. Dê ouvido à palavra de Deus. Dê ouvido à voz de Deus. E para encerrar, porque eu quero orar, porque eu já estou vendo daqui esse gigante que se levantou contra a tua vida, independente do nome dele, ele vai cair hoje em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque uma coisa que eu aprendi, Deus me direcionou, Provérbio, capítulo de número 18, versículo 20 e versículo de número 21, ele diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. O que está saindo da tua boca? Porque o que sai da tua boca é o que vai alimentar o teu ventre. O que sai da tua boca é o que está armazenado na tua mente. O que sai da tua boca é só reclamar? O que sai da tua boca é para edificar? O que sai da tua boca? O que sai da tua boca é o que vai alimentar o teu estômago, é o que vai alimentar a tua mente. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quando alguém fala duvidando, quando alguém fala decretando a falência, ele está produzindo, ele provoca a morte. Quando você declara sobre a tua vida que não tem jeito, você está declarando a morte espiritual na sua vida. Quando você declara que você não é um nada, você está declarando a falência na sua vida. Mas ao contrário, o que fala a palavra de Deus, o que declara a palavra de Deus, produz vida. E o que está saindo da tua boca? O resultado da sua vida é aquilo que é produzido da sua boca. Vamos para o campo de batalha agora, porque eu vou produzir vida sobre a tua vida. Eu quero orar pela sua vida. O que você tem para colocar hoje? Já estamos no campo de batalha. Já estamos ali, olha, o gigante já se levantou. Mas eu te digo uma coisa, agora quem está com medo é o gigante, sabe por quê? Porque você recebeu informações da parte de Deus. Então você está nesse campo de batalha, você não está como Saul, que voltou, que correu e que não enfrentou o gigante, mas agora você está como Davi. Nós estamos como Davi e vamos declarar, e eu quero declarar junto com você. Começa a colocar agora diante de Deus. Hoje mesmo, o Senhor fará. Repete comigo assim, repete que você que está aí, fala assim, hoje mesmo, mas repete alto, eu quero ouvir daqui. Hoje mesmo, fala assim, hoje mesmo. Ele começa a colocar diante de Deus aquilo que você quer receber. Começa agora a colocar diante de Deus. Vamos para o campo de batalha? Já estou vendo o inimigo correr, já estou vendo o gigante está tremendo. O gigante está tremendo na base. E vai ser agora, porque eu elevo essa oração. Não quero que essa oração fique somente no nível material, não fique somente nessa atmosfera, mas eu quero juntamente contigo, igreja, elevar essa oração na batalha do campo espiritual. E saiba de uma coisa, mexeu contigo, mexeu com Deus, mexeu contigo, mexeu com o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos, vem agora, vem Senhor, vem Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante, meu Deus, desse gigante. Começa a ser jogado por terra agora, começa a bater agora essa aflição, seja jogada por terra em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Começa a derrotar, vai caindo agora, vai caindo toda a estrutura do mal, vai caindo toda a barreira agora, todo o muro que se levantou contra a vida dos teus filhos, vai retroagindo, vai caindo. Eu destruo agora toda palavra de maldição, todo mal contra a tua vida, eu repreendo agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aí, esse gigante que tem se levantado em forma dessa doença, o Senhor vai derrubando agora. Você que está doente,
Você que está com uma enfermidade, eu repreendo essa doença agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, esse gigante, essa doença que se chama câncer, o Senhor vai arrancando agora, vai curando, doença que está no pulmão, doença no coração, eu repreendo agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa doença que está alojada no estômago, eu repreendo essa doença agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai tocando desde a cabeça, as plantas dos pés do teu filho. Toda doença física agora, todo gigante que tem se levantado através dessa doença, eu repreendo agora em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, abre essa porta que precisa ser aberta. Meu filho, teu filho, a tua filha que precisa de uma porta de emprego, abre essa porta agora em nome de Jesus. Gigante que está impedindo a abertura dessa porta, sai agora em nome de nosso Senhor Jesus. Seja derrubado agora esse processo que está correndo ali. Ah, Senhor, na justiça, não importa quanto tempo, esse gigante que está impedindo a vitória do teu filho e da tua filha, seja jogada por terra agora, em o nome de Jesus. Senhor, dá a vitória. Senhor, o gigante que está se levantando na mente dos teus filhos, eu repreendo agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse gigante que está se levantando na área sentimental, meu Deus, eu repreendo agora. Esse gigante que está tentando colocar e afrontando as famílias, eu repreendo agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebe a cura agora. Agora faz igual a Davi. Vamos começar a agradecer. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor nos deu a vitória nessa noite. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque hoje nós somos, não como Saul, como um derrotado, mas hoje nós somos pessoas e que derrotamos gigante. Você que ficou até o final dessa live, saiba de uma coisa: hoje, ainda hoje, Deus vai te dar vitória. E ainda hoje, Deus te chamou para ser aquele que vai derrubar gigante. E nós vamos derrubar todo gigante que se levantar contra a nossa vida. Recebeu aí em nome de Jesus? Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar a tua vida. Nosso próximo compromisso teremos agora na quinta-feira, e eu tenho certeza, às 19 horas, mas eu tenho certeza de que Deus tem outra palavra, uma palavra sobre a tua vida. Amém? Tenha certeza que você está saindo daqui nessa noite com a sua vitória em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor a cada dia venha nos renovar e colocar um sentimento, não um sentimento inferior, mas um sentimento ao qual o Deus Todo-Poderoso que habita dentro de nós, a cada dia, o gigante se levanta, mas vai cair em nome de Jesus. Porque sabe de uma coisa, Deus preparou, enviou um urso na vida de Davi. Ele derrotou o urso e foi uma preparação para que ele pudesse derrotar o leão. E esse leão foi uma preparação para derrotar o gigante. E o gigante foi uma preparação para dar livramento diante de Saul. Então a cada etapa de nossa vida é uma preparação, porque Deus está preparando mais coisas. Essas coisas vão se levantar, mas não seremos inexperientes. Deus vai colocar coisas na nossa vida, e em nome de Jesus, cada vez que um gigante se levantar, ele vai cair em o nome de Jesus. O Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe toda a tua casa, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, receba a bênção apostólica, em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus.